Se você acha que o único fator que está fazendo todo mundo ficar louco e os mercados apreensivos é o coronavírus, infelizmente você está errado. Sim, a gente está numa guerra contra essa tal de gripezinha, mas não é a única guerra que a gente está. Existe uma outra que surgiu no meio desse turbilhão, que é a guerra do petróleo. Mas diferente da que a gente possa imaginar, uma invasão de um país ou alguma coisa desse tipo, com exército, armas, não, essa guerra é diferente. Essa guerra é uma guerra política, é uma guerra de poder, é uma guerra de preços, é uma guerra de oferta e demanda da quantidade de petróleo produzida e comprada no mundo. Só para você ter uma noção, agora no mês de março, mais ou menos ali no final de semana do dia 6 e 7, a Rússia e a Arábia Saudita, dois grandes produtores de petróleo, eles se estranharam. E aí, em represália, a Arábia Saudita simplesmente falou assim, olha, eu vou inundar o mundo de petróleo, eu vou dar desconto nos meus barris de petróleo. O que aconteceu? Entrou em colapso. Não só o preço do petróleo, mas as bolsas do mundo todo derreteram, fazendo com que a gente inaugurasse naquele momento, naquela segunda-feira, logo depois desse final de semana, o primeiro circuit breaker da Bolsa Brasileira. Mas calma aí, isso aí não tem lógica, né? O petróleo não é um insumo para quase tudo na nossa vida. Por exemplo, a câmera que eu estou gravando aqui para você hoje tem petróleo, talvez esse iPad tenha, o computador tem. Tudo que a gente até consome alimento, por exemplo, é transportado por caminhões que consomem petróleo, combustível. O petróleo ele é útil para tudo. Agora, por que o preço do petróleo caindo, principalmente no momento de crise, não ajuda, né? Não deveria ajudar, ao invés de atrapalhar e fazer com que tudo caísse, né? Por que está acontecendo isso? E é justamente essa pergunta que eu quero responder nesse vídeo aqui no Lucro do Dia. Vamos lá? Bom, antes de começar aqui o nosso assunto, a nossa discussão, acho que é importante eu colocar um ponto, né? Se você não é inscrito aqui no canal ainda, faça agora, né? Se inscreva, clique lá no botãozinho, ative o sininho, porque toda vez que a gente tiver um vídeo novo, você vai ser alertado. Um outro ponto é o nosso momento aqui de discussões, o nosso caixa de comentários. Use e abuse da caixa de comentários. Esse é um assunto que todo dia tem coisa nova, então é muito provável que você vai ter você leu, ouviu alguma coisa nova que você pode colocar aqui para a gente continuar essa discussão. Além disso, dúvidas, né? Não entendi um ponto, eu acho que poderia explicar melhor um outro ponto. Fique à vontade, vamos utilizar essa caixa de discussões aqui realmente para ser algo que agrega. Isso é válido não só no YouTube, mas no meu Instagram também, né? No @André_S_Soulas. Terceiro ponto, para a gente ter aqui um termômetro se a gente está no caminho certo ou não, para a gente é muito importante o like. Se você gosta do Lucro do Dia, acha esse assunto interessante, gostou desse vídeo, do conteúdo que eu trouxe aqui para você, coloque like. E aí a gente vai ter uma noção, opa, estamos no caminho certo. Bom, então vamos lá. Então a primeira coisa é que 2020 ele com certeza vai ser conhecido aí na história da humanidade como o ano da crise do coronavírus. Pode ser até que tenha um nome específico para essa crise. Coronacrise, alguma coisa desse tipo. Inclusive você pode aproveitar os comentários para colocar qual que é o nome que você acha que vai dar para essa crise que a gente tem passado, para esse crash que a gente tem passado. E numa rápida visão do que aconteceu, isso surgiu no ano de 2019, no finalzinho do ano, lá na China, na província de Wuhan, essa doença, né? Essa tal de gripezinha aí que começou num local específico, foi crescendo, as pessoas ainda não sabiam direito o que estava acontecendo, a gente entrou em janeiro e a partir de janeiro o mundo soube do coronavírus. E as notícias começaram a aparecer, mas estavam todos os casos concentrados lá naquela região da China. Mas ela cresceu rapidamente, cresceu exponencialmente e foi crescendo, mas ainda só na China, fazendo com que Wuhan, uma cidade mais ou menos do tamanho de São Paulo, ficasse em isolamento completo, né? Aquilo que eles chamam de lockdown, né? Parou tudo. E quando isso aconteceu, a China voltou todas as suas atenções para essa epidemia até então, né? E obviamente parou toda a sua atividade econômica, toda não, mas você dá uma boa freada na atividade econômica. No mês de janeiro, se a gente for olhar o que aconteceu nas bolsas mundo afora, eu peguei aqui dois exemplos, só para a gente ter uma noção. Apesar do coronavírus e tudo que estava acontecendo, o S&P 500, que é um índice lá dos Estados Unidos, da Bolsa Americana, ele caiu, mas caiu apenas 0,6%. Né? Aqui a nossa Bolsa Brasileira, o índice Bovespa, também caiu apenas, entre aspas, 1,6%. Né? Por que eu estou colocando assim apenas? Porque a gente vinha de um momento de muita alta anterior. Para você ter noção, no ano de 2009,
A bolsa brasileira aqui ela subiu mais ou menos 30% a 31%. Então, 1,6% de queda no mês é absolutamente natural, principalmente já considerando uma diminuição da atividade econômica lá da China. Mas, diferente do que aconteceu nas bolsas, nas ações normais, o petróleo ele já teve uma outra linha aí de queda, né? Já teve uma queda um pouquinho mais agressiva, né? O petróleo, a gente pode falar o petróleo, o WTI e o Brent, né? O WTI é o petróleo negociado lá nos Estados Unidos, na Bolsa Americana. É o West Texas Intermediate. E o Brent é o petróleo negociado na Bolsa de Londres. Eles estavam ali na casa de 55, 60 dólares o barril já há vários meses. Então, estava com os preços estabilizados. Mas o mês de janeiro já mostrou que a demanda mundial de petróleo, principalmente por causa da China, que é o grande comprador de petróleo do mundo e o grande consumidor de petróleo do mundo, ela tirou suas tensões da questão econômica e passou a cuidar do vírus, né? Então a demanda diminuiu e os preços já começaram a cair. No mês de janeiro, só para você ter uma noção, eu olhando aqui alguns dados, eu vi que o petróleo chegou a ser negociado a 63 dólares o barril. E aí ele fechou a 51 dólares, né? Então caiu aproximadamente 16% em relação ao início do ano, não necessariamente aqui a máxima no mês. E o mesmo aconteceu com o Brent, né? Que é aquele petróleo negociado em Londres. Também começou a ter uma queda muito maior do que a gente via, do que a gente assistiu nos outros ativos, nas ações normal. Se a gente for olhar o que aconteceu no mês de fevereiro, né? Nessa nossa retrospectiva aqui, o vírus ele se internacionalizou. Principalmente no final do mês, próximo lá da época de carnaval, você deve lembrar, o vírus saiu da China, que estava bem regional ali, e ele começou a se alastrar em países como Itália, Irã e Coreia do Sul. Né? E isso já começou a dar um pânico nos mercados. Meu Deus do céu, o que é isso que está acontecendo? Né? Para onde estamos indo? O que vai acontecer no mundo todo? A gente já viu um mês já de quedas, mas ainda quedas entre aspas normais. Mas o petróleo já começou a cair um pouco mais forte. Eu trouxe aqui o dado para você do que aconteceu no mês de fevereiro no petróleo. O petróleo caiu aproximadamente 30%, né? E ele fechou o mês de fevereiro ali próximo na casa dos 43 dólares. Olha, presta atenção, a gente estava em 63, ele já foi para próximo de 46 dólares, uma queda muito grande, né? Na cotação, no preço. Mas ainda o pior não tinha chegado. A gente virou março e com toda essa queda na demanda, os países que são produtores de petróleo, eles se reúnem num cartel chamado OPEP, e tem o OPEP+, também, né? Que é como se fosse o seguinte, eles decidem qual que é a quantidade que eles vão produzir de petróleo, porque assim eles conseguem ter um controle do preço, né? E ter uma estabilidade do preço da commodity. E aí eles veem tudo isso, enxergando a diminuição na demanda, para não deixar o preço cair muito forte, eles decidiram diminuir a quantidade produzida, né, para dar aquele equilíbrio. Mas, como em todo relacionamento, o relacionamento entre os países produtores de petróleo, às vezes não é lá um mar de rosas. E aí um dos países, a Rússia no caso, simplesmente falou, não quero participar disso. E foi algo assim quase que cinematográfico, uma estratégia que poderia dar um filme, né? Se passando em Viena, que é onde que a gente tem lá a sede da OPEP, os ministros de energia da Rússia e da Arábia Saudita, deixa eu até pegar o nome deles aqui, ó, o Alexander Novak da Rússia e o Abdulaziz bin Salman da Arábia Saudita, eles em Viena entraram em reunião naquela sexta-feira, dia 6 de março, e a reunião ficou, segundo uma reportagem que eu li, como uma cara de velório, porque simplesmente a Rússia falou, não vou diminuir aqui a minha quantidade produzida, e ninguém sabia mais o que fazer. Todo mundo ficou em silêncio e passaram-se horas, nada de uma negociação acontecer, e saímos daquele dia, daquela sexta-feira, com a certeza de que a Rússia iria continuar na mesma quantidade produzida, então, portanto, ia dar uma pressão nos preços, ainda os preços poderiam cair. Mas, como eu já disse algumas vezes aqui, o pior ainda não tinha chegado. Né? Nesse momento, todo mundo começou a tentar entender o porquê que a Rússia fez isso. E isso aconteceu por uma questão política, uma questão de forçar a barra aqui, principalmente estratégica aqui contra os Estados Unidos. Né? Um preço do petróleo mais barato,
inviabiliza a produção lá dos Estados Unidos de petróleo via xisto, né? Tem uma forma que os Estados Unidos extraem petróleo que é muito barato o petróleo, não faz sentido aquela indústria funcionar. Então, a Rússia tentou atacar os Estados Unidos economicamente dessa forma. Então, essa foi a jogada da Rússia, mas não esperava, o mundo não esperava que no mesmo final de semana a Arábia Saudita anunciasse que iria simplesmente inundar o mundo de petróleo. Ela anunciou duas medidas durante esse final de semana. Eu vou dar desconto nos meus barris de petróleo e eu vou aumentar a minha produção e eu tenho essa capacidade. O que você acha que aconteceu na segunda-feira? Caos. O preço do petróleo caiu assustadoramente. Ele caiu aproximadamente lá para 25, 30 dólares o barril. Olha só, lembra que estava em 63. Essa queda foi questão de segundos, né? Caiu 30% e os mercados foram contaminados imediatamente. No mundo todo a gente teve queda nos mercados tradicionais de ações, inclusive aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a Petrobras nesse dia despencou quase 30% e puxou todas as outras ações e os índices e assim por diante e inaugurou o nosso Circuit Breaker aqui nesse ano. O que seria isso? É que quando o índice Bovespa cai tão forte que ele chega a 10% no dia, param-se as negociações para os nervos que estavam à flor da pele se acalmarem, para não entrar num movimento de queda grotesca, gigantesca. Então, a gente teve vários circuit breakers. E o primeiro não foi por causa do coronavírus diretamente, foi indiretamente por causa do coronavírus. Diretamente foi por causa dessa guerra do preço do petróleo. E aí a gente entra aqui na pergunta desse vídeo, né? Por que então quedas no preço do barril de petróleo ele teve um efeito muito negativo nas ações, na economia, nas expectativas das pessoas, fazendo com que a gente entrasse em quedas grandes? A gente tem vários fatores, né? O primeiro deles fica inviável a extração de alguns tipos de petróleo. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a Petrobras, tem lá o pré-sal. Para você fazer uma extração do pré-sal, essa é a profundeza do oceano, né? Você tem que ter um maquinário, você tem que ter estrutura, e você gasta dinheiro para lá, para fazer isso, para extrair aquele petróleo. Quando você gasta esse dinheiro, existe um ponto de equilíbrio. O petróleo ele tem que estar num determinado valor ou maior para valer a pena eu ir para lá extrair, né? Então, toda vez que o petróleo ele cai muito, ele inviabiliza diversos projetos. Isso causa aí fechamento de plantas, diminuição aumento do desemprego e assim por diante. Indiretamente, você tem também a questão dos royalties, né? Aqui no Brasil, por exemplo, né? Então, a venda de petróleo ela traz receita para o Brasil. Isso não é diferente no resto do mundo. Tem países, inclusive, que as petroleiras elas são estatais, então elas geram renda diretamente para o governo. Então é algo muito bom, muito importante essa renda para diversos países. A Rússia é um exemplo, né? Por isso que a Rússia falava, não, eu aguento um preço baixo, as minhas contas estão ok aqui, eu não estou nem aí. Né? Justamente porque o petróleo ele impacta os cofres públicos. E a gente está no momento justamente dos governos precisando desse dinheiro, né? Estamos com tudo parado, a economia parou, eu preciso injetar dinheiro na economia. De onde vai vir dinheiro, né? Os impostos vão diminuir. Então, até a minha receita do petróleo vai diminuir. Um outro ponto que aconteceu, nesse caso, que é a estratégia lá do Putin, né? Não é Putin entre aspas, da Rússia contra os Estados Unidos, foi que a cadeia de xisto nos Estados Unidos sofreu muito. Lá na região do Texas, que é uma região preponderantemente republicana e apoiadora de Trump, várias indústrias quase quebraram nessas semanas que passaram com o preço do petróleo lá embaixo. E obviamente teve muita pressão sobre Donald Trump, que entrou na jogada. E o Donald Trump tweetou que conversou com o príncipe saudita para tentar fazer com que os dois países voltassem novamente à mesa de negociações para diminuir a quantidade produzida de petróleo. E isso aconteceu nesse final de semana. Eu estou aqui no dia 12 de abril, domingo de Páscoa, aqui gravando e totalmente isolado, obviamente, só está eu aqui no escritório. Estou gravando esse conteúdo aqui para você, para dizer que, teoricamente, né, eles disseram agora nesse final de semana que eles entraram num acordo e os países vão diminuir em conjunto a quantidade de petróleo produzido no mundo. Isso deve fazer com que na próxima semana os preços comecem a subir, se estabilizem, a gente não tenha mais tanta tensão.
mas são cenas para os próximos capítulos, eu não tenho bola de cristal, não sei o que vai acontecer aqui na frente. Mas é basicamente isso que tem acontecido, é basicamente essa guerra do preço de petróleo que foi causada. E para finalizar, eu vou responder uma outra pergunta aqui para você, né? Diante de todo esse cenário, cai petróleo, sobe petróleo, Rússia fala uma coisa, a Arábia Saudita fala outra, Trump twitta outra coisa, né? O que eu faço na minha carteira de investimentos, né? Como que o que eu compro, vendo, o que eu tenho que fazer aqui nos meus investimentos na minha carteira pessoa física? Sabe o que é? Na minha opinião, você deve pegar um pacote aqui de pipocas, um outro guaraná bem gelado, colocar aqui numa poltrona bem relaxada e assistir tudo isso que está acontecendo. Até mesmo assistir o Lucro do Dia, que eu explico de uma maneira fácil o que está acontecendo. Eu não sugiro, eu não recomendo que você pegue todas essas informações que têm acontecido para tomar a decisão de quando entrar e quando sair. Tá? Opa, fez isso, eu compro. Fez aquilo, eu vendo. Sabe por quê? É muito provável que você vai girar a sua carteira de uma maneira que você vai perder muito dinheiro. E no longo prazo isso não vai valer a pena. A gente está falando de longo prazo, né? E principalmente se você faz investimentos, o teu foco, o teu objetivo é cuidar das suas finanças, gastar menos do que ganha, poupar sempre e fazer uma carteira de acordo com o seu perfil. E se o seu perfil é ter ações, e essas ações, obviamente, você vai seguir a recomendação de analistas, você vai contar com um agente autônomo de investimento para te assessorar também, são para longo prazo. Então, se você pegar uma linha aqui no período lá que você ficar investido nesse período de 10, 15, 20 anos, tudo que a gente está falando aqui agora vai ser um detalhezinho, né? Vai ser algo que passou e não vai fazer diferença no longo prazo aí para a tua carteira de investimentos. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha sido didático, simples aqui para te explicar o que tem acontecido no mundo do petróleo. E se você tem qualquer dúvida, comentário, você já sabe, fica à vontade aqui nos comentários do YouTube, do Instagram, onde quer que você esteja assistindo. Se você não é inscrito ainda, eu lembro de novo, inscreva-se aqui no canal Lucro do Dia. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam do mercado. Se você gostou desse conteúdo que eu trouxe para você, para ser um termômetro de novo, coloque like, não custa nada, só coloca like lá para a gente saber que estamos no caminho certo. Tá? E eu te aguardo no próximo vídeo. Coloque sugestões também de assuntos que você quer que eu discorra aqui para você, que a gente vai continuar conversando sobre tudo que impacta o mundo dos investimentos aqui no canal Lucro do Dia. Um abraço e até mais.